Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa palestra de hoje tem como tema Eu, agente da reforma íntima. Então, o que seria, esse tema? Ele trata-se da autotransformação, a nossa transformação que tem que ser de maneira gradual e interna, através dos anos, das experiências de vida que são efetuadas para nos melhorar, tanto moral quanto espiritualmente. Portanto, a reforma íntima ela pode ser entendida como um processo de mudança interior, que nos educa, elevando os nossos pensamentos, que geram emoções e sentimentos. Então, quando dizemos que é um processo, significa que temos que buscar, sem esmorecer, sem cessar, a nossa própria reforma íntima. Nós devemos pedir auxílio uns aos outros, as pessoas com as quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Mas a gente não pode pedir para que eles façam por nós. Por isso o termo íntima, que ele é relativo à intimidade, é de cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Tá? E também por isso que eu tenho que ser o meu próprio agente de mudança nessa situação. Tá? Bom, o resultado ele se dá através da dedicação, que seria assim, uma resposta sempre suave e nunca forçada. De que maneira é isso? Se a gente trouxer essa informação para um resultado que a gente vê no nosso dia a dia, por exemplo, as pessoas que muitas vezes estão acima da média no seu desempenho, os esportistas, os artistas, aquelas pessoas ligadas à arte, os cientistas, tá? Eles são sempre pessoas dedicadas e com vontade. Eles não forçam uma situação. Eles se dedicam, mas eles se dedicam de uma maneira suave. Muitos deles interpretam assim como alguma coisa assim que falta para eles no dia a dia se eles não tiverem aquela dedicação, aquele treinamento. Eles precisam disso para continuar tendo esse desempenho. Então, da mesma maneira que esses profissionais eles têm que buscar a excelência sempre, não pode parar, Não dá para um esportista falar, hoje eu não estou afim de treinar, hoje não quero esse resultado, ou mesmo um cientista falar, agora já cansei dessa pesquisa, vou parar por aqui. Não tem como fazer isso. Então, mas para que eles continuem obtendo esses resultados, eles precisam, assim como a nossa reforma íntima, a gente precisa de um padrão, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. A gente precisa desenvolver esse padrão, precisa ter essa constância. E como é que a gente chega a resultados de reforma íntima? Sempre através da nossa consciência, que estamos em busca dessa reforma íntima e sem paralisarmos a evolução. Então, uma está, vamos dizer assim, acoplada à outra, uma está ligada à outra. Não tem como a gente processar a reforma íntima, não tem como a gente rever os nossos padrões de sentimentos, de emoções, de comportamento, se a gente não estiver buscando a evolução. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E elas caminham juntas, tá certo? Então, olha, muitas vezes a gente não entende bem como que é esse processo e achamos que estamos fazendo realizando a nossa reforma íntima, esperando assim o reconhecimento, puxa, as pessoas estão me elogiando, as pessoas estão me agradecendo, as pessoas estão falando o quanto eu sou importante, tá? Então, aí já não é uma reforma íntima. Se eu estiver mudando esse padrão de comportamento, esperando o resultado de outro, ou que outra pessoa venha me elogiar e venha dizer que é esse o caminho, infelizmente não é. Por quê? O caminho, ele sempre se faz através dos exemplos que nós tivemos do nosso Mestre Jesus. Ele não é o nosso espelho, ele não é nosso modelo de conduta.
Então, é sabido que na prática é muito mais fácil a gente julgar quem entendeu os ensinamentos dele do que realmente praticá-los, né? Então, a gente acha que eu li, né? Eu entendi, eu estudo o Evangelho, né? Mas e aí? Eu estou colocando em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou, né, obtendo de informações? E isso vai consolidar, né, e aprimorar as nossas qualidades morais. Então, para que todo esse processo ele se desenvolva, em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, que desenvolvemos ligados aqui. Esse sentimento está sempre ligado à nossa vontade. Então, tornar-se agente da reforma íntima é colocar em prática essa vontade, que não é um conceito muito claro para a gente, né? A gente tem dúvidas com relação ao que é essa vontade. É quando eu quero, quando não quero, né? Eu posso fazer essa escolha, tá? Então, muitas vezes a gente interpreta a vontade como desejo. É aquilo que a gente quer, mas o desejo é assim, eu queria tanto, mas não tem uma ação depois disso. E a vontade, ela está sempre ligada à ação. Tá? Então, olha, é mais ou menos assim, quando a gente coloca a palavra mas entre as frases, vamos dizer assim, nossa, eu queria tanto sair, para tomar um sorvete, nossa, mas está muito calor. Quer dizer, quando eu falo isso, eu queria tomar um sorvete, mas está muito calor, eu já estou negando aquilo que eu vou fazer, já não vou ter a prática, eu só fiquei no desejo. Tá? E esse desejo, então, não tem ação. Agora, se eu invertesse essa situação, olha, está muito calor, mas eu vou sair tomar um sorvete, eu estou afirmando que eu vou realizar. Tá? E o resultado é quando você realmente tem a prática. Tá? Então, o mesmo acontece quando você se propõe a iniciar uma reforma. Mas quando a gente vai iniciar uma reforma, a gente vai mudar um hábito, a gente vai mudar um comportamento, podem ter certeza que nós vamos encontrar obstáculos pela frente. Eu acho que assim, se vocês perguntassem assim, para a grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, quem frequenta um centro espírita há anos, né? Se vocês prestarem bem atenção, tem um momento que você fala, não, agora eu vou, porque eu me sinto bem, porque eu gosto, ou então eu quero ter um aprendizado, ou então eu gostaria de conhecer mais a respeito da doutrina, vou fazer os cursos da casa, né? E a gente está assim, todo motivado para isso. Só que vocês podem prestar atenção que nesse momento, assim, na hora de você sair, ou alguém que aparece uma visita inesperada na sua casa, né? Ou então alguém faz uma ligação dizendo, olha, estou com um problema aqui, dá para você me ajudar a resolver, né? Então, sempre tem alguns entraves. Mas se eu tenho muito claro que o que eu quero realmente fazer, o que eu quero realizar, eu vou começar a trabalhar para que, né, vou entender, olha, tem alguns sinais aí, né, que seriam talvez algumas provas, mas eu vou realizar aquilo que eu pretendo fazer. Vou até trazer um exemplo particular aqui, que comigo sempre acontecia isso, né? Até um dia que eu falei, não, vou sair mais cedo de casa, né, lá, eu morava no ABC naquela época, né? Vou sair mais cedo de casa, vou chegar mais cedo, a gente chega lá, pega um livro, né? Lê, tal, assim, não tem nenhuma interferência. Aí, tudo bem, a gente chegou lá na porta do centro, fomos assaltados, levaram o carro, né? Então, aí você pode dizer assim, nossa, isso é um sinal, né, de que eu não devo continuar. Não, isso é um sinal, né, de que, passei por essa prova, agora sim que eu quero continuar. E a reforma íntima é assim, né? A gente vai encontrar obstáculos, vai encontrar pessoas que talvez queiram nos dissuadir, né, a não trabalhar nesse sentido. Mas se você tiver realmente firme essa vontade, você leva adiante. Bom? Então, a vontade, ela faz parte da nossa constituição humana. É como se fosse assim o nosso corpo. A vontade, ela pode ser assim até nomeada como se fosse o nosso corpo físico, o nosso emocional.
Tem uma situação que é de uma... Quem faz essa colocação é uma professora de filosofia que se chama Lúcia Galvão, né, de um Instituto Nova Acrópole. Ela traduz assim, bem interessante, de uma maneira bem interessante, a vontade. Ela explica assim, que tudo na filosofia acontece através de símbolos. Que seriam assim esses símbolos, né? O símbolo que expressa a vontade seria aquela espada. Alguém, né, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar de Excalibur, né, que era aquela espada do rei Arthur, né? Então, o que acontecia? Tem outras versões que a espada estava fincada na pedra, né? Mas uma das versões é que ela está mergulhada no lago. Então, ela está ali, está como se estivesse escondida. O que o lago representa? A água representa a horizontalidade. Tá? E a horizontalidade é uma simbologia do que é concreto. Tá? Então, daquela situação do que é mesmo, vamos dizer assim, que está assim, é uma simbologia assim, do que é concreto, do que é denso, do que é material. Tá? E aí, o que acontecia? Por que ela estava ligada ao que era denso, ao que era material, ao que era concreto? Porque todas aquelas pessoas que assumiam o poder, elas estavam ligadas no poder, elas estavam querendo resultados materiais, né? E elas estavam querendo o orgulho, a vaidade, a fama, né? Então elas estavam ligadas a isso. Quando realmente aparece, né, alguém que se dispõe a trazer a paz entre as nações e trazer uma unificação entre os povos, então aquela espada ela emerge, né, da água e ela aponta pro infinito, então ela fica numa posição vertical. E essa posição vertical simboliza a espiritualidade, simboliza, né, aquilo que é espiritual. Tá? Ou seja, pessoas que não pensam só na glória, não pensam em si, não pensam na sua glória própria, pensam como glória aquilo que vai ser um benefício de uma maneira geral. Tá? Então, achei interessante essa analogia e quis trazer para vocês. Bom, só que assim, ela também simboliza aquilo que a gente chama de poder interno, né? Que é o poder que a gente tem em agir e transformar-se. Né? A gente não precisa ser sempre da mesma maneira, ou sempre agir da mesma maneira. Se você, né, tem a conscientização, você percebe que não está bem, que não é aquilo que é alguma coisa que é boa para você e boa para os demais, porque às vezes é boa só para a gente, né? Ou então às vezes é bom só para o outro, não pode, né? Então aquilo que é bom para mim e para os demais, ele acaba sendo um processo de transformação. Tá? Bom, essas causas materiais, então quando a gente pensa só em causas materiais, a gente só tem consequências, só tem resultados materiais. Então é por isso que a gente encontra assim, tantos conflitos, né? Tantas guerras. Por quê? São pessoas que só estão pensando no lado material, não estão pensando no bem-estar das outras pessoas, tá? De uma maneira geral. E quando a gente pensa assim, a gente não consegue ver as coisas menos densas, né? Nós só atribuímos o desenvolvimento àquilo que está ligado ao material. Por exemplo, a gente muitas vezes busca soluções mágicas, né? Então a pessoa fala assim, eu preciso emagrecer, né? Eu preciso... Mas aí não pensa que eu tenho que fazer uma série de exercícios, né? Que eu tenho que me alimentar de uma maneira diferenciada. A pessoa fala assim, já sei, eu vi uma cinta assim lá na televisão, você coloca a cinta, você emagrece. Olha que beleza, né? Ou então, às vezes, a gente passava assim nas casas, tinha aquelas garrafas PET, vocês já viram? Aquelas 2 garrafas PET cheias de água, então estava em cima do relógio de luz.
Aí você pensava, ué, para que isso? É para economizar luz. Então, economizar luz, a gente reduziu o consumo de luz, né? Não é colocar uma garrafa de água em cima do relógio de luz. Também teve uma ocasião aí que as pessoas em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, tinham muitos pés de ipê roxo e tal. E as pessoas começavam a descascar o pé de ipê, mataram diversas árvores, né, fazendo essa prática, né, porque tinha uma situação aí, as pessoas contavam, né, que você fazendo chá de ipê curava tudo, desde unha encravada até câncer. Então, né, era maravilhoso o chá de ipê. Quer dizer, né? A gente tem que ter bom senso. Toma um chá de ipê, mas consulta o médico, né? Veja o que você pode fazer. E às vezes também, né? Justamente por ser uma erva, por ser uma planta, né? Pode nem fazer bem, como a gente acha que não tem. Às vezes a gente acha que não tem nenhum risco, né? E muito pelo contrário. Então, olha, a vontade, ela é uma das causas mais poderosas que agem sobre o universo, tanto dentro quanto fora do homem. Tá? Cada pessoa, para estar motivada a se conhecer, então quando a gente se motiva, a gente tem a vontade de se conhecer, tá? A gente admite os nossos erros. E às vezes é meio difícil se admitir o erro para o outro, né? Mas você já admitindo para você mesmo já é um grande passo. Porque o que você faz, né? Eu admito que não está bom assim, que não está legal, que eu vou mudar, né? Então, admitindo para mim já faz uma grande diferença, tá? Então, a gente precisa exercitar e muitas vezes a gente coloca à frente dessa palavra vontade, a gente coloca força de vontade, né? Que parece que dá um ânimo maior, né? Que é mais completa, tá? Mas a gente não pode deixar adormecer, tá? Então, olha, nada estranho nisso, né? Porque se nós estamos num mundo de expiações e provas, é porque nós ainda temos muitas imperfeições a serem sanadas. As pessoas mais esclarecidas dos seus defeitos, aquelas pessoas que conhecem melhor seus defeitos e são mais empenhadas no processo de reforma íntima, conseguem conviver mais harmoniosamente entre si, né, nos relacionamentos, alcançando maior êxito em suas realizações. É trabalhando em suas imperfeições que você se torna perfeito. A nossa encarnação é um meio para esse aperfeiçoamento, tá? E nós precisamos ter consciência disso, né? Aproveitar a encarnação que nós temos aqui, né? Para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, se você está guardando uma melhoria para se aperfeiçoar, vamos dizer assim, a gente às vezes espera a condição ideal para poder fazer alguma coisa, né? Então fala assim, quando eu tiver nessa condição, ou quando eu fizer isso, né, aí eu vou realizar aquilo. Né? Então a gente não pode ficar esperando, aguardando. O que eu já posso ir fazendo, o que eu já posso ir construindo, o que eu já posso ir realizando nas condições que eu tenho atualmente. Bom, a vontade, ela é lúcida, é perseverante, ela é duradoura e não tem nada a ver com o impulso, aquilo que a gente, muitas vezes, né, uma coisa momentânea, né? Você vai lá, você, né, tem um impulso para fazer, para realizar alguma coisa, mas aquilo assim, né, termina, né, muito rapidamente, da mesma forma que veio, ele acaba indo rápido. Por isso a perseverança nos faz, né, trabalhar sempre e sempre. Bom, a gente também pode falar com relação à indulgência, né? O que seria indulgência? Então, a gente não precisa corrigir todas as nossas imperfeições de uma única vez. A gente pode ir aos poucos, né? Então, a gente sempre aumenta, assim, tudo aquilo que é nosso, né, que vem de nós, a gente aumenta, a gente fala que está melhor. Agora, o que vem do outro, a gente já dá uma reduzida, né? Então, aí é que surgem as desculpas, tá? Então, a desculpa é retirar a culpa. A culpa também não serve para muita coisa. Se você não tiver
né, uma ação, se você não tiver uma conscientização e uma ação, ela não serve para muita coisa. Mas para a gente acha algumas desculpas, né? Ah, eu não fiz porque naquele dia eu não podia, porque naquele dia estava complicado, né? Bom, e aí, se a gente assumir, aceitar, né, aquilo que nós temos que realizar, a nossa reforma interior, a gente pode entender, por exemplo, como Maria de Magdala, Paulo de Tarso, né? Eles foram lá e realizaram, né? Eles receberam o chamado, né, de Jesus e foram e realizaram aquilo que eles tinham para fazer. Eles não ficaram questionando, né? Ah, hoje o dia não está muito bom, né? Eu, por enquanto, ainda vou deixar passar, tá? Bom, através da reforma íntima e do processo, a gente vai mudar, a gente vai alcançar, né, melhorias, sempre através da nossa reforma íntima e do nosso processo de autoconhecimento. Então é preciso assumir o controle da nossa evolução. Enquanto não estamos dispostos a crescer, a dor, muitas vezes, ela acaba tomando esse espaço. Que ainda a gente tem algumas imperfeições, né? Como ciúmes, a mágoa, a raiva, né? São as causas desses sofrimentos, tá? Por isso é necessário que a gente possa superá-las. Haroldo Dutra, ele faz uma colocação com relação à autotransformação gradual, né? Quando a gente reconhece, quando a gente detecta, né? E reconhece que pode fazer essa autotransformação de uma maneira gradual. Então ele diz assim, olha, a gente tem... ele faz uma citação a respeito de Emmanuel, né? Que ele diz que todo espírito tem um gene divino, né? Então, se nós fomos feitos, né? Nós somos criados à semelhança de Deus, né? Então a gente também faz parte, né, dessa divindade, tá? Então ele falou assim, só que o que a gente pode melhorar, né, nessa situação é quando nós procuramos pegar alguma situação que não é muito boa e a gente ajusta a um bom hábito, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de falar da vida alheia, né? Um fofoqueiro, tá? Então, como é que ele pode melhorar? Nossa, ele tem o dom da comunicação. Ele pode melhorar o quê? Mudando o foco, né? Ao invés de falar mal, falar bem da pessoa. Né? Ele pode ir tirando os excessos, abaixando o tom, tá certo? Aí é uma maneira dele fazer uma transformação. Por exemplo, uma pessoa que é ciumenta, né? Ela tem o poder divino de cuidar, de preservar, né? Aí ela só precisa reduzir, né, essa intensidade, né? Ao invés de chegar nos ciúmes, ela reduz essa intensidade. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma história que eu achei bastante interessante, que se chama Loja de Virtudes. Então, um certo dia tinha um rapaz que estava caminhando aí pelas ruas, né? E ele estava num local, numa cidade que ele nunca tinha ido. E ele viu uma loja e à frente dessa loja tinha uma placa que estava escrito Loja de Virtudes. E ele achou interessante, entrou na loja por curiosidade. Aí atrás do balcão tinha uma pessoa atendendo, né? E ele ficou assim deslumbrado com aquela loja, né? O que será que tem aí, né? O que será que são virtudes, né? Aí ele pergunta assim, o que vocês vendem, né? Ele pergunta para o balconista. O balconista diz assim, nós vendemos todos os dons de Deus. Aí ele fala, e custa muito caro? Aí ele fala, não, é tudo de graça, é só escolher. Aí fala, então ele contemplou a loja, viu jarros de caridade, vidros de fé, potes de esperança, caixinhas de salvação, muita sabedoria, né? Aí ele tomou coragem e pediu, olha, por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, um jarro de caridade,
bastante felicidade, salvação eterna para mim e para toda a minha família. Aí o balconista anotou o pedido dele, né? Foi lá para dentro da loja, separou os itens e voltou. Entregou para ele um pacotinho bem pequenininho, né? Aí ele olhou aquele pacotinho e falou assim: mas como que é possível caber tudo isso dentro desse pacotinho? Aí ele falou assim: meu amigo, aqui nós não doamos os frutos, nós doamos as sementes. Então cabe a você, né? Plantar, né? Cuidar, regar, para que você possa obter os resultados. Tá? Então é assim, a reforma íntima, ela depende do despertar para um novo recomeço, a partir da busca de uma verdadeira reforma moral, e isso está exclusivamente ligado à vontade e à ação de cada um de nós. Muito obrigada.